Hoje, a presença da secretária de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões. Ana, você revelou ontem, né, mostrou para nós toda a sua perspectiva do trabalho da assistência social. Como você está conseguindo implementar isso numa obra que a gente vai querer no futuro, ao cabo dela, né, espero que tenha a sequência, de aplaudir pelo que representa de uma ruptura, ou de uma disrupção, como o termo da moda agora, e de uma inovação na abordagem desse assunto. Mas tem algo que deságua no seu trabalho lá, uma demanda que deságua no seu trabalho, e que é uma demanda de inquietação e desconforto para a sociedade, que é a questão da droga. E ali vocês recebem uma clientela que vai além daquela clientela tradicional das famílias das classes médias que tem recursos, né, que tem alternativas. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que vocês estão lidando com, digamos assim, com a psicologia do drogado? Como é que vocês estão lidando com a questão da compulsão? Como é que está sendo isso? Eu vou agradecer novamente assim, a sensibilidade de pautar um assunto, né, a assistência social, porque eu acho que os olhos fechados no decorrer de décadas, né, para essa temática fez com que a própria política de assistência social tivesse que admitir a ineficiência na prevenção, porque não havia visibilidade, não havia recurso, não havia sistematização da maneira de agir, e teve que se desmembrar em proteções. Deixa eu te explicar melhor. Na assistência social, nós temos a proteção básica, que é a prevenção, nos CRAS e nos centros de convivência. Em Vila Velha nós temos 6 CRAS e 3 centros de convivência, 2 dos idosos e 1 de pessoa com deficiência. Então ali são trabalhos em nível de prevenção. Não há o que a gente classifica como ruptura de vínculos emocionais e afetivos. Os problemas ali eles são mais brandos e recuperáveis. Porém, se isso fosse eficiente, Ali se continha. Exatamente, não tinha nascido as outras proteções. Nós temos, infelizmente, a proteção especial, que se divide em média e alta complexidade. No caso de proteção especial, o vínculo emocional e afetivo foi rompido. Média complexidade, quando há ainda alguma chance de recuperação e reestruturação desse vínculo, e aí nós temos 2 CREAs, que são centros de referência especializado em assistência social. Aí nós temos, por exemplo, idosos que são vítimas de violência pelos familiares, mas tem familiar, né? Então eles estão ali atendidos pelo CREAS. Nós temos meninos cumprindo medida socioeducativa, que pode ser prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, mas tem a família. E o juiz determinou que para ele não vá para o meio fechado, que ele fique em medida socioeducativa em meio aberto. Aí ele está no CREAS, mas ele tem uma família. Tem a mulher vítima de violência que é atendido no CRANVIVE, que é vítima de violência porque ela está dentro de uma casa passando pela violência. Então essa é a média complexidade. Agora nós temos a alta complexidade, que são os abrigos. Ou seja, está sob tutela do município, que você não tem mais ninguém. Aí nós temos as crianças abrigadas, crianças e adolescentes. Nós temos 3 abrigos em Vila Velha, 1 de meninas, 2 de meninos, de 0 a 17 anos. Nós temos os abrigos de pessoa em situação de rua, temos 2 em Vila Velha. Então são essas pessoas que não tem mais nada nem ninguém, se não tiver um município por elas. Temos a ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência do Idoso, que a família já desistiu, não quer mais, não tem ninguém por ele, então ele tem que morar nessa instituição. Então, se a prevenção tivesse sido bem feita, a gente não tinha especial, média e alta complexidade. Como no decorrer do tempo ninguém cuidou bem da prevenção, eis o fato que nós temos esse cenário e temos as 3 prevenções agora, as 3 proteções, né? Básica, especial e média. E esse caso que você aborda da droga, a gente lida com ela no CRAS, em nível de prevenção, identificando o menino, o adolescente, o adulto, que está começando e que tem algo para se fazer para que ele não entre. Mas nós lidamos muito na média e alta complexidade.
a maioria dos meninos que estão acompanhados, meninos e meninas acompanhados no CREAS, eles estão em medida socioeducativa em decorrência de delitos cometidos e normalmente consumindo drogas cometeram esses delitos. Nós lidamos diariamente com os abrigos de pessoas em situação de rua, onde os nossos indicadores mostram, por autodeclaração, mais de 70% declaram que são usuários de substâncias psicoativas, né? Drogas de qualquer âmbito aí, inclusive o álcool. E 91% nós percebemos indícios de uso. Então, como recuperar agora que está tudo rompido? É muito mais difícil do que tratar aqui na prevenção. Mas a nossa percepção é que a droga ela é sempre a consequência, não é a causa. E quais são as causas? Emocionais. Nós temos essas pessoas com ausência de vínculo com a família mesmo, que motivou separação, divórcio, briga por causa de patrimônio, violência física e de todos os tipos, mas por situações sempre ligado a uma emoção que não foi controlada pela pessoa, que não teve amparo na família e como consequência foi para a rua, foi para o abrigo, cometeu delito, usou droga, né? Então a gente precisa cuidar de quem? Das emoções das pessoas, de dentro para fora, na prevenção. Por isso a gente está investindo em capacitação. Por exemplo, nós passamos final de semana passado, retrasado, sexta, sábado e domingo, eu e um grupo de 14 servidores estudando lá na UFES uma tecnologia nova, né? Aí uma metodologia chamada psicomotricidade relacional. A gente está sempre buscando novas maneiras de tratar o emocional do ser humano para trabalhar com ele quando criança e adolescente aqui no CRAS. Quando aquela família ainda está só discutindo, ainda está só verbalizando insatisfações. Não caiu aqui no CREAS, não caiu no abrigo, não caiu num centro pop, porque aí é muito mais difícil reconstruir tudo isso. A presença hoje é da secretária municipal de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões. Voltamos já. Voltamos com a presença da secretária municipal de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões. Ô, Ana, qual é a sua formação? Minha formação ela é meia mutante, sabe? Assim, eu sou uma pessoa muito inquieta. Minha graduação inicial foi Ciências Contábeis. Depois eu fiz pós-graduações na área de auditoria, fui para a área de planejamento tributário, depois fui para a área do direito, fiz pós também nessas áreas. E aí, quando eu tinha lá o meu escritório de contabilidade, estava trabalhando com tudo muito bem, né, profissionalmente, financeiramente, eu me deparei com o seguinte conflito. Eu não gosto de papel, eu gosto de gente. É isso que eu ia falar, lidar com números a lidar com gente. Eu não estava me encontrando, né? Não me identificava, apesar de estar muito bem na minha profissão, né? E ter desenvolvido ali uma lógica, né, de trabalho. E aí, então, eu comecei a fazer cursos na área de terceiro setor, porque saiu a Lei 9.790 de 99, e eu comecei a fazer auditoria contábil de ONGs. Então, eu comecei a conhecer o universo de ONGs, comecei a me interessar pela parte social, e aí me descobri. Aí eu comecei a fazer os cursos de extensão e de pós-graduação em terceiro setor, né, na área social. E depois eu fiz o mestrado, né, em políticas públicas com ênfase em assistência social. Minha linha de pesquisa toda foi assistência social. Aí depois eu entrei num doutorado, né, História Social das Relações Políticas. Fiz alguns créditos, mas aí eu fui chamada para ser secretária, não dei conta de continuar com o doutorado. E hoje faço sociologia, porque eu não consigo ficar sem estudar, né? Olha bem, eu vou te pedir uma resposta rápida, porque eu quero entrar no assunto dos craqueiros. Okay. E você tem esse assunto bate lá na sua mão. Mas a ONG foi a resposta da sociedade, terceiro setor já o diz, né? Primeiro setor, segundo setor.
foi a resposta da sociedade, digamos assim, as lacunas do atendimento do Estado, né? Onde trabalhou muito com voluntariado e tal. Eu acho que foi, digamos assim, uma resposta orgânica da sociedade, fisiológica, né? Correto. É interessante. Quero saber de você a respeito da questão, você falou dos drogaditos, né? Das pessoas submetidas ao processo de drogadição. Mas o que a gente percebe é o seguinte: as drogas, como as conhecemos, existem há muito tempo, existia, digamos assim, numa escala percentual, digamos assim, uma série histórica percentual da população que sempre foi dada ao uso de droga, mas o crack veio subverter tudo, né? O crack veio trazer uma outra persona. E inclusive, não sei se é folclore ou não, aquela suposição de que o craqueiro é inofensivo porque ele está apenas entretido com a sua droga. Nós tivemos um crime aqui em Vila Velha que chocou a população, que um craqueiro no ato de uma explosão de cólera lá, arrebentou um vergalhão, matou uma transeunte, uma motorista, né? Sim. Como é que é essa questão de lidar com o craqueiro, com essas discussões um pouco acadêmicas em relação às medidas que se pode adotar? A minha visão, assim, até um pouco singular, né, acredito, dentro da minha área, é que existe um segmento, né, dentro desse público, que é o público da assistência, que ele perpassa muito profundamente pela saúde. Então, ele é um público mais da saúde do que da assistência, né, que é o público usuário de drogas, principalmente do crack, porque a minha percepção, e isso eu falo porque eu vou para campo, eu vou para a rua com a minha equipe, eu vou na Kombi da abordagem, eu vou com eles para os programas que a gente desenvolve na cidade. Então, eu estou afirmando o que eu vejo na rua. Nós estamos oferecendo trabalho de assistência, abrigo, alimentação, psicólogo, assistente social, passagens, recambiamento, reinserção na família. Estamos falando de tudo que ele pode ter, convidando para ele vir com a gente, e ele está olhando no fundo dos meus olhos e me perguntando aonde pega a pedra. Então, aquela pessoa, esse tipo de usuário de droga, ele não tem mais discernimento, cognição, não tem mais condição de escolher ser levado para nenhum tipo de oferta de serviço. Exercer a sua vontade, né? Não tem. Ele está completamente alienado dentro de si mesmo, ali em contato com a sua droga e com o seu mundo paralelo, e ele não vai aceitar os nossos serviços como não tem aceitado. Então, para esse tipo de público, eu vejo que a saúde, de fato, é a política pública que deve intervir. Em alguns casos, realmente, só a internação. E tem toda a discussão, tem 3 modalidades. A voluntária, que é ideal, né? Porque aí a pessoa tem a vontade e aí ela tem todos os elementos para não reincidir. Tem a compulsória, que é a justiça determinando que aquela pessoa precisa de internação. E agora, com a Lei 13.840 de 2019, recentemente, nós temos a involuntária, que não é a justiça determinando, mas é um parente dizendo: meu parente precisa de internação, leva, eu quero que leve. E se não tem parente nenhum, um servidor público da saúde ou da assistência dizendo: essa pessoa precisa de internação, leve-a. Lógico que vai passar por uma bateria de exames e laudos médicos, que tem que atestar que realmente a internação é o caso, que não tem outra providência, que não tem outro método, que nada que existe vai adiantar. Todos esses protocolos têm que ser seguidos e a pessoa precisa ser internada, né? Mas tem casos que eu acredito que vamos dizer que o bom senso prevaleça, que é o que se espera no que diz respeito a reconhecer que a pessoa não tem condições de ser agente da sua volição, né, da sua vontade. E tudo bem, então o bom senso prevalece e se descobre que as pessoas precisam de quê? De internamento compulsório, assistência, trabalho, atividade física, laboral mesmo, né? Práticas físicas, palestras inspiracionais, receitas que deram certo em alguns casos. O ente público, o poder municipal, tem estrutura para acolher isso, esse pessoal? Quando se fala de internação, ele sai do âmbito do município e vai para o âmbito do Estado. Já transfere a competência, né? Exatamente. Então, assim, em nível de, por exemplo, CAPS-AD, que é de álcool e drogas, né? Que é o tratamento ali ambulatorial, as visitas que acontecem rotineiramente, as consultas programadas, é com o município.
mas aí quando pede internação já é para o âmbito estadual, então eu não teria propriedade para afirmar que sim ou que não, que teria leitos suficientes para internação, né? Mas, assim, o que a gente percebe de maneira leiga, eu estou falando, é que eu acho que não teria. Hoje, se toda a Grande Vitória, todas as pessoas em situação de rua que forem consideradas ou voluntariamente ou involuntariamente que precisam de internação, eu não acredito que tenha leitos suficientes. E nessas incursões ou excursões suas ao campo, você gosta de campo, né? Muito. Que é ali que você testa a teoria acadêmica, né? Exatamente, eu gosto da praxis, né? Então, teoria e prática, e vamos ver o que tem que ajustar. Essa questão da periculosidade, do perigo, até que ponto aquelas pessoas estão alheias e apenas não encontram outra razão para viver se não experimentar o prazer fugaz da glória, da droga, ou até que ponto elas estão dispostas a cometer violência para terem droga. Isso aí é importante, até porque o cidadão, além dos serviços de assistência e de qualquer outro serviço público, o cidadão, ele precisa ter um olhar atento, né, um sentimento mesmo de coletividade e de preocupação com o outro. Não dá pra gente passar pelas pessoas da rua sem as perceber. Então, a Defensoria Pública foi muito feliz num programa que eu estava, que falou, viu alguém em surto, o correto é chamar o SAMU, porque aquela pessoa naquele momento pode matar ou morrer. Então não adianta ver alguém em surto e chamar abordagem social. Abordagem social não é o caso, a pessoa não está precisando de ajuda da assistência social, está precisando de internação ou de contenção daquele surto psicótico que ela esteja tendo, onde ela pode matar ou morrer. Então, viu o surto, chama o SAMU. E o SAMU vai então, com a ajuda inclusive da polícia e da guarda municipal, levar obrigatoriamente, conter aquela pessoa com o uso devido, adequado da força, lógico, e ela vai ser deslocada para um estabelecimento psiquiátrico para passar pelos primeiros procedimentos. Quero agradecer, Ana, muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje nós tivemos a presença da secretária municipal de Assistência Social de Vila Velha, Ana Cláudia Simões. Até já.